Um promotor. Viúvo contratou uma faxineira para cuidar da menina, mas ela fez algo inesperado. Roberto Silva observava pela janela da sala enquanto sentia o peito apertar. Sua filha Beatriz, de apenas 7 anos, havia parado de falar completamente desde que perdeu a mãe há 2 anos, e agora ele via algo que não sabia se o tranquilizava ou o perturbava ainda mais. A nova faxineira, Conceição, estava no jardim ensinando Beatriz a pular corda. O que deveria ser apenas um trabalho de limpeza 3 vezes por semana, havia se transformado em algo muito diferente, e Roberto não conseguia decidir se isso era bom ou ruim. Conceição segurava uma das pontas da corda, enquanto Beatriz, pela primeira vez em meses, tinha um sorriso no rosto. O vestido laranja com bolinhas da menina balançava no ritmo dos pulos, e seus cabelos loiros dançavam no ar. Era uma cena que Roberto nunca havia conseguido criar desde que Mariana partiu. 1, 2, 3, contava Conceição com paciência infinita, sua voz doce ecoando pelo jardim. Roberto apertou o punho contra o peito. Aquela mulher de uns 40 anos, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo e sempre usando um avental bege por cima da blusa azul clara, estava conseguindo algo que ele, pai da criança, não conseguia há 2 anos. Quando contratou Conceição através de uma agência, ele havia sido bem claro sobre suas expectativas. Precisava de alguém para manter a casa em ordem e cuidar de Beatriz quando ele estivesse no fórum trabalhando como promotor. Nada mais que isso. Nada de vínculos emocionais ou tentativas de substituir quem não podia ser substituída. Mas Conceição parecia ter interpretado o trabalho de forma completamente diferente. "Papai, olha", disse uma voz baixinha que fez Roberto se arrepiar. Ele virou-se rapidamente e viu Beatriz parada na porta da sala, apontando para o jardim onde Conceição estava guardando a corda. Foram as primeiras palavras de Beatriz em 3 meses. Roberto sentiu as pernas tremerem. Por um lado, a alegria de ouvir a voz da filha novamente era indescritível. Por outro, a raiva de que isso tivesse acontecido por causa de uma estranha queimava em seu peito. "Beatriz, venha cá", disse ele, tentando manter a voz calma. A menina se aproximou devagar, os olhos azuis ainda brilhando de alegria. Roberto se ajoelhou na frente dela e segurou suas mãozinhas delicadas. "Papai fica feliz em ouvir sua voz, meu amor, mas preciso conversar com a tia Conceição sobre algumas coisas, está bem?" Beatriz assentiu e saiu correndo para encontrar Conceição, que estava entrando na casa com um sorriso radiante no rosto. "Doutor Roberto, a senhora ouviu? A Beatriz falou comigo no jardim, disse que gostou de pular corda e perguntou se eu podia ensinar outras brincadeiras para ela." Roberto respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções. "Conceição, precisamos conversar, em particular." O sorriso da mulher se desfez lentamente, enquanto ela via a expressão séria no rosto de Roberto. "Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando." Eles se dirigiram para o escritório de Roberto, um ambiente formal com estantes repletas de livros jurídicos e uma mesa de mogno que pertencera ao seu pai. As cortinas pesadas filtravam a luz do sol da tarde, criando uma atmosfera solene. "Sente-se, por favor", disse Roberto, indicando uma poltrona de couro. Conceição se sentou na beirada da poltrona, as mãos nervosamente entrelaçadas no colo. Roberto foi direto ao ponto. "Quando a contratei, deixei bem claro que precisava de alguém para manter a casa limpa e cuidar da Beatriz durante minhas ausências. Não para se tornar uma figura materna substituta." "Doutor Roberto, eu não pretendo substituir ninguém", respondeu Conceição com voz calma, mas firme. "Só quero ajudar. A Beatriz é uma criança que está sofrendo, e se posso fazer alguma coisa para amenizar essa dor..." "Exatamente isso que eu não quero", interrompeu Roberto, levantando-se e começando a andar de um lado para o outro. "Beatriz já perdeu a mãe. Não precisa se apegar a outra pessoa que pode desaparecer da vida dela a qualquer momento." Conceição ficou em silêncio por alguns segundos, observando Roberto lutar com suas próprias emoções. Quando finalmente falou, sua voz era suave, mas determinada. "Com todo respeito, doutor,
Mas o senhor não acha que está mais preocupado consigo mesmo do que com a Beatriz? Roberto parou de andar e a encarou com surpresa e indignação. Como ousa dizer isso? Porque vejo um pai que está com tanto medo de se machucar novamente que prefere manter a filha em uma redoma, sem permitir que ela seja criança outra vez. Conceição, acho melhor a senhora manter distância emocional da minha filha. Faça seu trabalho e pronto. É para isso que está sendo paga. Conceição se levantou lentamente, a dignidade irradiando de sua postura simples, mas elegante. Claro, Dr. Roberto. Como o senhor desejar. Nos dias seguintes, Conceição passou a tratar Beatriz com uma cordialidade profissional que deixou a menina visivelmente confusa e triste. Roberto observava da janela como sua filha ficava parada no jardim, olhando para a corda esquecida em um canto, sem entender por que sua nova amiga havia se tornado tão distante. Na quinta-feira dessa semana, Roberto chegou em casa e encontrou um aroma familiar preenchendo toda a casa. Seguiu o cheiro até a cozinha, onde Conceição estava tirando uma assadeira do forno. "O que é isso?" perguntou ele, embora soubesse exatamente o que era. "Biscoitos de mel e canela", respondeu Conceição sem olhar para ele. A Beatriz disse que sentia saudade, então resolvi fazer. Roberto ficou paralisado. Aqueles eram exatamente os biscoitos que Mariana fazia todas as sextas-feiras. A receita secreta que ela havia guardado como um tesouro de família, passada de mãe para filha por gerações. "Como você sabe essa receita?" perguntou com a voz tensa. Conceição finalmente o encarou, e Roberto viu algo em seus olhos que não conseguiu identificar. "Minha avó me ensinou quando eu era pequena. É uma receita antiga, muito comum em famílias mineiras." "Mariana era de Minas Gerais", murmurou Roberto, mais para si mesmo do que para ela. "Eu sei, doutor. A Beatriz me contou." Roberto sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquilo não podia ser apenas coincidência. "Conceição, preciso saber mais sobre você. Onde trabalhou antes? Por que estava disponível quando procurei a agência?" Conceição colocou os biscoitos em um prato e se virou para ele, removendo o avental. "Dr. Roberto, eu era professora primária antes de me tornar faxineira. Perdi meu emprego há 3 anos e desde então trabalho com limpeza para sobreviver." "Por que perdeu o emprego?" Conceição hesitou, e Roberto percebeu que havia tocado em um ponto sensível. "Houve um acidente com uma das crianças sob minha responsabilidade. Nada grave, mas os pais processaram a escola e eu acabei sendo culpada. Perdi minha licença para lecionar." Roberto sentia sua desconfiança crescer. Como promotor, havia aprendido que coincidências demais geralmente escondiam algo. "Que tipo de acidente?" "Uma menina caiu do escorregador durante o recreio. Quebrou o braço. Os pais alegaram negligência, disseram que eu deveria estar supervisionando melhor. A escola me demitiu para evitar problemas maiores." Roberto observou atentamente a expressão de Conceição. Havia dor genuína em seus olhos, mas também algo que ela não estava contando. "Tia Conceição, ficaram prontos?" Beatriz apareceu na cozinha, os olhos brilhando ao ver os biscoitos. "Ficaram sim, meu amor. Mas estão ainda quentinhos. Vamos esperar esfriar um pouquinho." Roberto viu como Conceição mudava completamente ao falar com Beatriz. A tristeza desaparecia de seu rosto, substituída por uma ternura maternal que era impossível fingir. "Papai, a tia Conceição me disse que pode me ensinar a tocar piano", disse Beatriz, olhando esperançosamente para o pai. O sangue de Roberto gelou. O piano era o instrumento de Mariana. Estava fechado há 2 anos, coberto por um pano, como um monumento à sua ausência. "Não", disse ele secamente. "O piano não deve ser tocado." "Mas, papai..." "Eu disse não, Beatriz. Vá para seu quarto." A menina saiu correndo com lágrimas nos olhos, deixando Roberto e Conceição sozinhos na cozinha. O silêncio era pesado, carregado de tensão. "Doutor Roberto", disse Conceição suavemente, "ela precisa de música em sua vida. A música cura." A música era da Mariana, não de mais ninguém. "E a senhora não gostaria que sua filha tivesse as mesmas alegrias que ela teve?" Roberto não respondeu. Saiu da cozinha, deixando Conceição sozinha com seus pensamentos
e os biscoitos que cheiravam exatamente como os de sua falecida esposa. Naquela noite, Roberto teve dificuldade para dormir. Ficou pensando nas coincidências que estavam se acumulando. Os biscoitos, o interesse pelo piano, a forma natural como Conceição se relacionava com Beatriz. Era como se ela soubesse exatamente o que fazer para trazer de volta pedaços da vida que eles tinham antes. Na manhã seguinte, Roberto decidiu fazer algumas ligações. Como o promotor tinha acesso a recursos que poderiam ajudá-lo a investigar o passado de Conceição. Não era paranoia, era precaução. A primeira ligação foi para a agência que havia indicado Conceição. Bom dia, aqui é o Dr. Roberto Silva. Contratei uma funcionária através de vocês, Conceição Santos. Gostaria de revisar as referências dela. Claro, doutor. Um momento, por favor. Roberto esperou, tamborilando os dedos na mesa do escritório. Doutor, aqui estão as informações. Conceição Santos, 42 anos, natural de Poços de Caldas, Minas Gerais. Trabalhou como professora por 15 anos na Escola Municipal Santos Dumont. Referências de trabalhos de limpeza nos últimos 3 anos. Todas positivas. Pode me passar o telefone da escola onde ela trabalhou? Claro. É o... Roberto anotou o número e imediatamente ligou para a escola. Depois de explicar quem era e o motivo da ligação, foi transferido para a diretora. Conceição Santos? Sim, lembro bem dela, disse a diretora com um suspiro. Foi uma situação muito triste. Ela era uma das nossas melhores professoras. O que exatamente aconteceu? Uma das alunas dela, Carla, de 7 anos, caiu do escorregador durante o recreio. Conceição estava ajudando outra criança que havia se machucado do outro lado do pátio. Não viu a queda. Os pais de Carla entraram com processo contra a escola e contra Conceição pessoalmente. E o que a escola fez? Tivemos que escolher entre defender Conceição e correr o risco de perder muito dinheiro em indenizações, ou demiti-la e tentar resolver a situação. Infelizmente, optamos pela segunda opção. Foi uma decisão administrativa, não educacional. Roberto sentiu um incômodo crescer em seu peito. Conceição havia sido injustiçada, sacrificada para proteger interesses maiores. A senhora acredita que houve negligência da parte dela? Absolutamente não. Conceição era dedicada, carinhosa, competente. Se havia alguém na escola em quem eu confiava completamente com as crianças, era ela. O que aconteceu foi um acidente puro e simples. Roberto desligou o telefone com sentimentos contraditórios. Por um lado, Conceição havia sido vítima de uma injustiça. Por outro, isso ainda não explicava todas as coincidências. Decidiu ir mais fundo. Ligou para um amigo investigador particular e pediu uma pesquisa completa sobre Conceição Santos. Roberto, isso é meio pesado para uma simples verificação de funcionária, não acha? Perguntou o amigo. É importante, Carlos. Preciso ter certeza de que minha filha está segura. Tudo bem. Te mando um relatório em 2 dias. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Enquanto esperava o relatório, Roberto observava cada movimento de Conceição. Ela havia voltado a manter distância emocional de Beatriz, mas ele notava como isso era difícil para ambas. Beatriz ficava parada na janela do quarto, olhando para o jardim, onde a corda continuava esquecida. Conceição limpava a casa com eficiência, mas sem a alegria dos primeiros dias. Na quarta-feira, algo mudou novamente. Roberto chegou em casa e ouviu som de piano vindo da sala. Correu até lá e encontrou Beatriz sentada no banco, tocando uma música simples que Mariana costumava tocar para ela. "Oh, Beatriz!" gritou ele. "Eu disse que não era para mexer no piano." A menina parou imediatamente, as lágrimas brotando em seus olhos. "Mas, papai, a tia Conceição disse que..." "Onde está a Conceição?" "Aqui, Dr. Roberto." Ela apareceu na porta da sala com expressão determinada. "Fui eu que ensinei Beatriz a tocar essa música. Como ousa desobedecer minhas ordens? Porque vejo uma criança que está morrendo por dentro, enquanto o pai dela está mais preocupado em proteger suas próprias feridas do que em curar as dela."
Roberto ficou vermelho de raiva, mas antes que pudesse responder, Conceição continuou. A Beatriz me contou que a mãe dela costumava tocar essa música antes de dormir. Ela sente falta disso. Sente falta de se sentir próxima da mãe. O piano não é só um objeto, doutor. É uma ponte entre elas. Você não tem direito de tomar essas decisões. E o senhor não tem direito de privar sua filha de conexões que podem ajudá-la a se curar. Beatriz começou a chorar entre eles, assustada com a discussão. Parem de brigar!" gritou ela. Roberto se ajoelhou ao lado da filha, sentindo-se terrível por ter causado aquela situação. "Desculpa, meu amor. Papai não queria te assustar. Por que não posso tocar piano como a mamãe tocava?" perguntou Beatriz entre soluços. Roberto olhou para Conceição, que estava parada ali com lágrimas nos olhos também. Pela primeira vez, ele se perguntou se não estava sendo egoísta mesmo. Porque é difícil para o papai, Beatriz. Quando você toca, eu lembro muito da mamãe e fico triste. Mas eu também fico triste quando não posso tocar, disse a menina com uma simplicidade que cortou o coração de Roberto como uma lâmina. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir novamente. Ficou andando pela casa vazia, parando várias vezes em frente ao piano coberto. Lembrou de como Mariana costumava tocar para Beatriz antes de dormir, como a música enchia a casa de vida e alegria. Talvez Conceição estivesse certa. Talvez ele estivesse privando Beatriz de algo que poderia ajudá-la a se reconectar com as memórias boas da mãe. Na manhã seguinte, o relatório de Carlos chegou por e-mail. Roberto abriu com nervosismo, esperando encontrar algo que justificasse suas suspeitas. O que leu o deixou ainda mais confuso. Conceição Santos, 42 anos, viúva. Perdeu o marido e a filha única, Sofia, de 8 anos, em um acidente de carro há 5 anos. Entrou em depressão profunda após a tragédia. Foi professora exemplar até o incidente na escola. Desde então trabalha como diarista e faxineira. Nenhum histórico criminal. Conhecida na comunidade por ajudar crianças carentes em seu tempo livre. Roberto releu o relatório 3 vezes. Conceição também havia perdido sua filha. Isso explicava a forma natural como ela se relacionava com Beatriz, a paciência infinita, o carinho maternal. Ela entendia a dor da perda porque havia passado pela mesma coisa. Mas uma pergunta continuava martelando em sua cabeça. Por que Conceição não havia contado isso para ele? Decidiu confrontá-la diretamente. Esperou até Beatriz estar na escola e chamou Conceição para conversar. "Conceição, preciso que seja honesta comigo sobre algo." Ela parou de dobrar as roupas limpas e o encarou com apreensão. "Claro, Dr. Roberto. Por que não me contou que perdeu uma filha?" O rosto de Conceição empalideceu imediatamente. Ela se sentou pesadamente na poltrona, como se as pernas não aguentassem mais seu peso. "Como o senhor descobriu?" "Isso não importa. O que importa é que você mentiu para mim." "Eu não menti, doutor. Só não contei toda a verdade." "Qual a diferença?" Conceição respirou fundo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam transbordar. "A diferença é que se eu tivesse contado, o senhor jamais teria me contratado. Pensaria que eu estava usando a Beatriz para substituir minha Sofia. E não está?" A pergunta saiu mais dura do que Roberto pretendia. Conceição o encarou com uma mistura de dor e indignação. Minha Sofia tinha cabelos escuros e olhos castanhos. Era falante, arteira, cheia de energia. Adorava desenhar e sonhava em ser veterinária. A Beatriz tem cabelos loiros, olhos azuis, é quieta, delicada, gosta de música. São completamente diferentes. Roberto viu a sinceridade na voz de Conceição, mas ainda havia algo que o incomodava. "Então, por que se importa tanto com ela?" "Porque quando você perde um filho, Dr. Roberto, não para de ser mãe. O coração materno continua ali, precisando cuidar, proteger, amar. A Beatriz não substitui minha Sofia, mas ela me permite ser mãe novamente, mesmo que por algumas horas." Roberto sentiu um nó na garganta. Ele entendia exatamente o que ela queria dizer. Desde que Mariana partiu, ele também não havia parado de ser marido. O amor continuava ali, sem ter para onde ir. "Por que aceitou trabalhar aqui especificamente?" perguntou ele mais suavemente.
Quando a agência me falou sobre o trabalho, explicaram a situação. Um pai viúvo com uma filha que parou de falar. Eu pensei, talvez eu pudesse ajudar. Talvez minha experiência de perda pudesse ser útil para ajudar outra criança a se curar. Roberto ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia descoberto. Conceição, precisa entender minha posição. Beatriz já sofreu uma perda terrível. Não posso permitir que se apegue a alguém que pode desaparecer de sua vida novamente. E o senhor acha que ficar isolada da possibilidade de amar e ser amada é melhor? Acho que é mais seguro. Seguro para quem, Dr. Roberto? Para a Beatriz ou para o senhor? Antes que Roberto pudesse responder, ouviram a porta da frente se abrindo. Beatriz havia chegado da escola. Oi, papai. Oi, tia Conceição. Ela entrou correndo na sala, ainda com a mochila nas costas. Roberto observou como o rosto de Conceição se iluminou instantaneamente ao ver a menina. Não havia falsidade ali, apenas um amor genuíno e maternal. Como foi a escola hoje, meu amor? Perguntou Conceição, ajudando Beatriz a tirar a mochila. Aprendi uma música nova na aula de música. Posso tocar no piano? Roberto e Conceição se entreolharam. A tensão entre eles era palpável. Beatriz, disse Roberto suavemente. O papai e a tia Conceição estavam conversando sobre algumas coisas importantes. Que tal você lanchar primeiro e depois conversamos sobre o piano? A menina assentiu e foi para a cozinha. Conceição a seguiu para preparar o lanche, deixando Roberto sozinho com seus pensamentos. Ele observou pela janela da sala como o jardim parecia vazio sem as brincadeiras de Beatriz com Conceição. A corda continuava ali, esquecida em um canto, como um símbolo de toda a alegria que ele havia tentado suprimir. Talvez fosse hora de parar de tentar proteger Beatriz da vida e começar a ensiná-la a viver novamente. Naquela tarde, Roberto tomou uma decisão que mudaria tudo. Removeu o pano que cobria o piano e se sentou ao banco. Seus dedos encontraram as teclas automaticamente, tocando a mesma música que Mariana costumava tocar para Beatriz. O som ecoou pela casa, carregado de memórias e emoções. Logo, Beatriz apareceu correndo na sala, os olhos brilhando de alegria. Papai, você tocou a música da mamãe? Sim, meu amor. E se você quiser, posso te ensinar como ela me ensinou. Beatriz se sentou ao lado do pai no banco do piano, suas mãozinhas pequenas encontrando as teclas. Roberto olhou para a porta e viu Conceição observando a cena com lágrimas de alegria nos olhos. Tia Conceição, vem tocar com a gente, chamou Beatriz. Roberto hesitou por um momento, depois assentiu com a cabeça. Conceição se aproximou e ficou atrás deles, suas mãos grandes e gentis orientando os dedos pequenos de Beatriz nas teclas. Por alguns minutos, a música encheu a casa novamente. Era diferente da época de Mariana, mas era bonita de sua própria forma. Era um novo começo. Quando pararam de tocar, Beatriz olhou para o pai com seriedade. Papai, a tia Conceição pode ficar conosco para sempre? Roberto olhou para Conceição, vendo em seus olhos a mesma pergunta que Beatriz havia feito em voz alta. Conceição, gostaria de conversar com você depois que Beatriz for dormir. O resto do dia passou em uma atmosfera estranha, carregada de expectativa. Conceição cuidou de suas tarefas normais, mas Roberto percebia que ela estava nervosa. Beatriz brincou no jardim, feliz por ter tanto o pai quanto Conceição por perto. Depois de colocar Beatriz na cama, Roberto e Conceição se sentaram na varanda. A noite estava fresca e o jardim parecia pacífico sob a luz da lua. Conceição, preciso que saiba que entendo sua dor, começou Roberto. Perder um filho deve ser a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa. É como se arrancassem uma parte de você e esperassem que continuasse funcionando normalmente, respondeu ela suavemente. Como consegue lidar com isso? Alguns dias são mais difíceis que outros. Mas descobri que ajudar outras crianças me faz sentir que minha Sofia não se foi completamente. É como se parte do amor que tenho por ela pudesse ser usado para fazer o bem no mundo. Roberto assentiu, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Conceição, vou ser honesto com você. Tenho medo.
Medo de que Beatriz se apegue muito a você e depois sofra novamente se algo der errado. E eu tenho medo de me apegar muito a ela e depois ter que ir embora, admitiu Conceição. Então talvez a solução seja criarmos uma situação onde nenhum de nós precise ter esses medos. Conceição o olhou com curiosidade. O que o senhor quer dizer? Quero dizer que talvez seja hora de parar de ver você como apenas uma funcionária. Beatriz precisa de uma figura feminina constante em sua vida. E você precisa de uma chance de ser mãe novamente. Doutor Roberto. Roberto. Apenas Roberto. Roberto, eu não quero ser uma substituta para a Mariana. E eu não quero que seja. Quero que seja você mesma. Quero que seja parte da nossa família, se for isso que você quiser. Conceição ficou em silêncio por um longo momento, as lágrimas brilhando em seus olhos sob a luz da lua. Você tem certeza disso? Perguntou ela finalmente. Tenho certeza de que Beatriz nunca foi tão feliz quanto nos últimos dias. E tenho certeza de que você não é apenas uma boa pessoa, mas alguém que pode ajudar a curar nossa família ferida. E o senhor? Como se sente em relação a isso? Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. Sinto-me assustado. Sinto-me culpado por estar permitindo que outra pessoa entre em nossas vidas. Mas também sinto-me esperançoso pela primeira vez em 2 anos. Conceição se levantou e caminhou até a cerca que delimitava o jardim, olhando para as estrelas. Meu marido sempre dizia que a vida era feita de capítulos. Alguns são tristes, outros alegres, mas todos são parte da mesma história. Talvez seja hora de começarmos um novo capítulo. Juntos? Perguntou Roberto, se aproximando dela. Juntos, como uma família escolhida. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o futuro que se descortinava à frente. No dia seguinte, Roberto acordou com um barulho estranho vindo do jardim. Olhou pela janela e viu algo que fez seu coração se aquecer. Conceição estava ensinando Beatriz a pular corda novamente. Mas desta vez, havia outras crianças da vizinhança brincando junto. 1, 2, 3, 4... contavam em coro, as risadas ecoando pelo ar matinal. Roberto se vestiu rapidamente e desceu para o jardim. Bom dia, pessoal, disse ele, sendo recebido com cumprimentos entusiasmados das crianças. Papai, olha quantos amigos vieram brincar, disse Beatriz, correndo para abraçá-lo. A tia Conceição disse que podemos fazer uma festa no jardim no sábado. Roberto olhou para Conceição, que deu de ombros com um sorriso travesso. Achei que era hora de enchermos esta casa de vida novamente. E o que exatamente você tem em mente? Nada muito elaborado. Algumas brincadeiras, um bolo, talvez um pouco de música no piano. Roberto sorriu. A ideia de ter a casa cheia de crianças o assustava um pouco, mas também o emocionava. Está bem, mas eu ajudo a organizar. Claro, somos uma família agora, lembra? A palavra família ainda soava estranha nos ouvidos de Roberto, mas de uma forma boa, uma forma esperançosa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante o resto da semana, Roberto observou uma transformação incrível em sua casa. Conceição e Beatriz planejavam a festa com entusiasmo, fazendo listas de brincadeiras, escolhendo músicas, decidindo sobre decorações. A casa, que havia sido silenciosa por 2 anos, agora vibrava com conversas e risadas. Roberto se envolveu nos preparativos de uma forma que não esperava. Ajudou a fazer convites desenhados à mão, foi ao mercado comprar ingredientes para o bolo, até mesmo sugeriu algumas brincadeiras que lembrava de sua própria infância. Na quinta-feira, enquanto organizavam a sala, Beatriz fez uma pergunta que pegou Roberto desprevenido. Papai, a tia Conceição vai morar aqui conosco agora? Roberto e Conceição trocaram olhares. Eles haviam conversado sobre ela fazer parte da família, mas não haviam discutido os detalhes práticos. O que você gostaria, Beatriz? Perguntou Conceição. Gostaria muito,
Assim podemos brincar todos os dias e você pode me ensinar mais músicas no piano. E o que você acha, papai? Perguntou Conceição para Roberto. Roberto pensou por um momento. Conceição ainda alugava um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Fazia sentido que ela se mudasse para a casa onde passava a maior parte do tempo. Acho que seria uma boa ideia. Temos quartos vazios e seria mais prático para todos. Tem certeza? Perguntou Conceição. Não quero invadir o espaço de vocês. Conceição, esta casa estava morta antes de você chegar. Agora está viva novamente. Claro que tenho certeza. Beatriz comemorou pulando e batendo palmas, já imaginando todas as aventuras que teriam com Conceição morando ali. No sábado, a festa foi um sucesso absoluto. O jardim se encheu de crianças da vizinhança, pais que Roberto mal conhecia, risadas e música. Conceição revelou-se uma organizadora nata, coordenando brincadeiras, servindo bolo, garantindo que todas as crianças se sentissem incluídas. Roberto se encontrou conversando com outros pais, alguns dos quais estavam passando por suas próprias dificuldades. Uma mãe divorciada comentou como era difícil criar uma filha sozinha. Um pai viúvo como ele falou sobre os desafios de lidar com a dor dos filhos, enquanto processava a própria. Vocês formam uma família linda, disse uma vizinha para Roberto, observando Conceição ajudar Beatriz a distribuir pedaços de bolo. A Beatriz está irreconhecível de tão feliz. Roberto observou sua filha, que estava radiante em seu vestido de festa, correndo pelo jardim com as outras crianças. Era como se os últimos 2 anos de silêncio e tristeza nunca tivessem acontecido. Sim, respondeu ele sorrindo. Acho que estamos aprendendo a ser felizes novamente. Durante a festa, houve um momento especial quando Conceição e Beatriz tocaram piano juntas para os convidados. A música preencheu o jardim, e Roberto viu lágrimas nos olhos de alguns dos pais presentes. Todos entendiam a importância daquele momento. Uma criança que havia perdido a voz, encontrando-a novamente através da música. Depois que todos foram embora e a casa foi arrumada, os 3 se sentaram na varanda para relaxar. Hoje foi perfeito, disse Beatriz, aninhando-se entre Roberto e Conceição no sofá da varanda. Foi mesmo, concordou Roberto. Fazia muito tempo que esta casa não via tanta alegria. E vai ver muito mais, prometeu Conceição, passando a mão nos cabelos de Beatriz. Vamos criar muitas memórias felizes juntos. Roberto olhou para as 2 pessoas que agora constituíam sua família e sentiu uma paz que não experimentava há anos. Não era a mesma felicidade que tinha com Mariana. Era diferente, nova, mas igualmente válida e preciosa. Nas semanas que se seguiram, a vida na casa do Silva tomou uma nova rotina. Conceição se mudou oficialmente, trazendo seus poucos pertences e transformando um dos quartos vagos em seu espaço pessoal. Ela insistiu em continuar contribuindo financeiramente para as despesas da casa e Roberto concordou, entendendo que isso era importante para a dignidade dela. Beatriz floresceu de forma impressionante. Não apenas voltou a falar normalmente, como se tornou uma criança sociável e alegre. Fez amizades na escola, participou de atividades extracurriculares, até mesmo se ofereceu para tocar piano em uma apresentação da escola. Roberto também mudou. O trabalho como promotor, que antes era apenas uma obrigação, voltou a ter significado. Ele se encontrou mais paciente com os casos, mais empático com as famílias envolvidas nos processos. A experiência de lidar com sua própria dor o tornara mais sensível à dor dos outros. Uma manhã, cerca de 2 meses depois da festa no jardim, Roberto acordou com o som de risadas vindas da cozinha. Desceu e encontrou Conceição ensinando Beatriz a fazer os famosos biscoitos de mel e canela. Bom dia, família, disse ele, beijando o topo da cabeça de Beatriz e sorrindo para Conceição. Bom dia, papai. Estamos fazendo biscoitos para levar para a vovó Clara. Roberto parou de sorrir. Vovó Clara era a mãe de Mariana, que morava em outro estado e raramente os visitava desde a perda da filha. A última vez que estivera ali, havia sido um período difícil, cheio de lágrimas e lembranças dolorosas. A vovó Clara está vindo? Perguntou ele para Conceição. Ela ligou ontem à noite enquanto você estava trabalhando até tarde.
Disse que queria visitar a Beatriz. Chega hoje à tarde. Roberto sentiu um aperto no estômago. Clara sempre havia sido uma mulher difícil e ele sabia que ela não ficaria feliz em encontrar Conceição morando em sua casa. Conceição, talvez fosse melhor se você passasse alguns dias na casa de alguma amiga. Clara pode não entender nossa situação. Papai, por quê? A tia Conceição mora aqui conosco agora, protestou Beatriz. Conceição secou as mãos no avental e se virou para Roberto. Roberto, se nossa família não pode ser apresentada para as pessoas importantes em nossas vidas, então talvez precisemos repensar o que estamos fazendo aqui. Roberto suspirou. Ela estava certa, mas conhecia Clara o suficiente para saber que haveria conflito. Não é tão simples assim. Clara vai fazer perguntas difíceis, vai questionar nossas decisões. E nós temos respostas para essas perguntas? Perguntou Conceição calmamente. Roberto olhou para Beatriz, que estava observando a conversa com preocupação, e depois para Conceição, que mantinha uma expressão determinada, mas gentil. Sim, disse ele finalmente. Temos. Clara chegou às 3 da tarde em um táxi do aeroporto. Era uma mulher de 68 anos, cabelos grisalhos sempre impecavelmente arrumados, postura ereta e uma expressão que raramente demonstrava aprovação. Beatriz correu para abraçar a avó, que a recebeu com carinho genuíno. Era visível que, apesar da personalidade difícil, Clara amava profundamente a neta. Nossa, como você cresceu, minha querida, disse Clara, segurando o rosto de Beatriz entre as mãos. E está tão alegre. Há muito tempo não te via assim. É porque a tia Conceição veio morar conosco, vovó. Ela me ensina muitas coisas legais. O sorriso de Clara se desfez lentamente. Ela olhou por cima da cabeça de Beatriz e viu Conceição parada na porta de entrada, com uma expressão respeitosa, mas confiante. Roberto, disse Clara, ainda olhando para Conceição. Precisamos conversar. Claro, Clara. Mas primeiro deixe-me apresentá-las adequadamente. Clara, esta é Conceição Santos. Conceição, esta é Clara, mãe da Mariana. Conceição se aproximou e estendeu a mão para Clara. Muito prazer em conhecê-la, dona Clara. Roberto e Beatriz falam muito da senhora. Clara apertou a mão de Conceição brevemente, avaliando-a dos pés à cabeça. Entendo que você trabalha aqui. Trabalho e moro aqui, corrigiu Conceição gentilmente. Somos uma família agora. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara olhou para Roberto com uma expressão que misturava choque, desaprovação e indignação. Roberto, precisamos conversar, em particular. Vovó, quer ver meu quarto novo? Interrompeu Beatriz, tentando aliviar a tensão que até ela, com seus 7 anos, podia sentir. Claro, querida, mas depois a vovó precisa conversar com seu pai. Enquanto Beatriz levava Clara para conhecer as mudanças na casa, Roberto e Conceição trocaram olhares preocupados. Vai dar tudo certo, disse Conceição tocando o braço de Roberto. Vamos enfrentar isso juntos. Uma hora depois, Clara desceu do quarto de Beatriz com uma expressão ainda mais séria. Beatriz ficou brincando lá em cima enquanto os adultos se reuniram na sala. Roberto, começou Clara sem rodeios. O que exatamente está acontecendo aqui? O que você quer dizer? Quero dizer uma estranha morando na casa da minha filha, criando minha neta como se fosse sua própria filha. Clara, Conceição não é uma estranha. Ela tem cuidado de Beatriz há meses e... Meses? Interrompeu Clara. E você achou que não precisava me contar isso? Conceição se levantou da poltrona onde estava sentada. Dona Clara, com todo respeito, talvez seja melhor eu deixá-los conversarem sozinhos. Não, disse Roberto firmemente. Você faz parte desta família. Fica. Clara olhou de um para o outro, sua indignação crescendo. Família? Roberto, você perdeu o juízo? Esta mulher pode ser qualquer pessoa. Você sabe alguma coisa sobre o passado dela? Sobre suas intenções? Sei que ela perdeu uma filha, assim como nós perdemos Mariana. Sei que ela foi injustamente demitida de seu trabalho como professora. Sei que ela trouxe alegria de volta para esta casa pela primeira vez em 2 anos. E eu sei, disse Clara, levantando-se e caminhando pela sala, que minha neta estava bem protegida antes desta
esta intrusa aparecer. Protegida? A voz de Roberto subiu um tom. Beatriz não falava há meses, Clara. Ela estava definhando em sua própria tristeza. E agora está sendo manipulada por uma oportunista que viu uma chance de melhorar de vida. Conceição, que havia permanecido calada, finalmente falou. Dona Clara, entendo sua preocupação. Se eu fosse a avó de Beatriz, também estaria questionando a situação. Mas precisa saber que meu interesse na Beatriz não é material, é maternal. Maternal? Clara riu com sarcasmo. Você não é mãe dela. Eu sou a avó dela. Sou a ligação dela com a verdadeira mãe. E eu nunca tentei substituir isso, respondeu Conceição calmamente. Beatriz sabe quem era sua mãe. Falamos dela frequentemente. Até toca as músicas que ela costumava tocar. Você a fez tocar piano? Clara se virou para Roberto com incredulidade. Roberto, aquele piano era sagrado para Mariana. E agora, é sagrado para Beatriz também, respondeu ele. Conceição não está apagando a memória de Mariana. Está ajudando Beatriz a honrá-la de uma forma saudável. Clara ficou em silêncio por alguns momentos, claramente lutando com emoções conflitantes. Roberto, você não entende. Você está permitindo que outra mulher substitua minha filha na vida da minha neta. Isso é uma traição à memória de Mariana. As palavras de Clara atingiram Roberto como um soco no estômago. Ele havia lutado contra esses mesmos sentimentos de culpa por meses. Clara, disse Conceição suavemente, posso contar uma história? Clara a olhou com desconfiança, mas assentiu. Quando minha filha Sofia morreu, eu fiquei destroçada. Parei de comer, de dormir, de viver. Achava que continuar minha vida sem ela seria uma traição à memória dela. Mas sabe o que descobri? Clara esperou em silêncio. Descobri que a melhor forma de honrar minha Sofia era usar o amor que tenho por ela para ajudar outras crianças. Não para substituí-la, mas para que o amor dela continuasse vivo no mundo. É diferente, disse Clara, mas com menos convicção na voz. É diferente, sim, mas o princípio é o mesmo. Beatriz não precisa viver em um mundo sem amor maternal para honrar a memória de sua mãe. Precisa viver em um mundo cheio de amor, como sua mãe gostaria que fosse. Roberto observou Clara processar as palavras de Conceição. Podia ver a batalha interna acontecendo nos olhos da sogra. Vovó, disse uma vozinha da escada. Todos se viraram e viram Beatriz descendo, obviamente tendo escutado pelo menos parte da conversa. Sim, querida. A tia Conceição não é igual à mamãe. Ela é diferente, mas eu gosto das duas. Posso amar as duas sem esquecer da mamãe? A pergunta simples de uma criança de 7 anos silenciou todos os adultos na sala. Clara se ajoelhou na frente da neta. Claro que pode, meu amor. É só que a vovó está preocupada em proteger as lembranças da sua mamãe. Mas as lembranças estão aqui, disse Beatriz colocando a mãozinha no peito. A tia Conceição não pode tirá-las. Ela só adiciona lembranças novas. Clara olhou para a neta com lágrimas nos olhos. A sabedoria simples da criança havia tocado em algo que os adultos estavam complicando desnecessariamente. Beatriz, quer mostrar para a vovó como você toca piano agora? Perguntou Conceição. Posso, vovó? Clara assentiu e os 4 se dirigiram para a sala onde estava o piano. Beatriz se sentou no banco e começou a tocar a música que Mariana costumava tocar, mas com pequenas variações que Conceição havia ensinado. Clara escutou em silêncio, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Quando Beatriz terminou, ela aplaudiu. Sua mamãe ficaria muito orgulhosa, disse ela, abraçando a neta. A tia Conceição disse a mesma coisa, respondeu Beatriz. Ela disse que a mamãe deve estar sorrindo lá no céu quando me ouve tocar. Clara olhou para Conceição com uma expressão diferente. Ainda havia reserva ali, mas também algo que poderia se tornar respeito. Conceição, posso falar com você em particular? Claro. As 2 mulheres saíram para a varanda deixando Roberto e Beatriz sozinhos na sala. Papai, a vovó está brava com a tia Conceição? Perguntou Beatriz com preocupação. Não brava, meu amor. Só preocupada. Às vezes os adultos ficam preocupados quando as coisas mudam.
Mas as mudanças podem ser boas, né, papai? Roberto sorriu e abraçou a filha. Sim, meu amor. Às vezes, as mudanças podem ser muito boas. Na varanda, Clara e Conceição conversavam em voz baixa. Conceição, vou ser direta com você, disse Clara. Não é fácil para mim aceitar outra mulher cuidando da minha neta. Entendo perfeitamente, dona Clara, mas vejo que Beatriz está feliz. Mais feliz do que a vi desde que perdemos Mariana. E isso é o que importa, não é? É o que importa mais, concordou Conceição. Você realmente perdeu uma filha? Sim. Sofia tinha 8 anos quando aconteceu o acidente. Clara ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Deve ser terrível. É a pior dor que existe, mas descobri que posso usar essa dor para fazer o bem, para ajudar outras crianças que estão sofrendo. E Roberto, como você se sente em relação a ele? Conceição hesitou antes de responder. Roberto é um bom homem e um bom pai. Está tentando fazer o melhor que pode em uma situação difícil. Isso não responde minha pergunta. Conceição olhou diretamente nos olhos de Clara. Eu o respeito profundamente. E, sim, me importo com ele. Mas nosso foco principal sempre será o bem-estar de Beatriz. Clara assentiu lentamente. Conceição, não vou fingir que estou completamente confortável com esta situação. Mas também não posso negar que minha neta está florescendo sob seus cuidados. Dona Clara, nunca tentaria substituir sua filha, nem na vida de Beatriz, nem na vida de Roberto. Meu papel aqui é complementar, não substituir. E se eu pedisse para você se afastar? Conceição pensou cuidadosamente antes de responder. Faria o que fosse melhor para Beatriz. Se você realmente acreditasse que minha ausência seria melhor para ela, eu consideraria. Mas pediria que observasse Beatriz por alguns dias e decidisse com base no que vê, não no que teme. Clara ficou surpresa com a honestidade e a humildade da resposta. Está bem. Ficarei aqui por uma semana. Vou observar, vou conversar com Beatriz, vou conhecer melhor esta nova dinâmica familiar. Depois decidirei o que penso sobre tudo isso. É tudo que posso pedir, disse Conceição. As duas mulheres voltaram para dentro da casa, onde encontraram Roberto e Beatriz jogando um jogo de tabuleiro na mesa de centro da sala. Vovó quer jogar conosco? Perguntou Beatriz alegremente. Claro, querida. Nos dias que se seguiram, Clara observou atentamente a dinâmica da casa. Viu como Conceição cuidava de Beatriz com carinho genuíno, mas sempre respeitando as decisões de Roberto como pai. Viu como Beatriz florescera, não apenas em termos de felicidade, mas também em maturidade e confiança. Notou que Conceição frequentemente falava de Mariana para Beatriz, mantendo sua memória viva de forma saudável. Viu como Roberto havia se tornado um pai mais presente e participativo. Na quarta-feira, Clara teve uma conversa longa com Beatriz enquanto brincavam no jardim. Beatriz, você sente falta da mamãe? Sinto muita falta, vovó. Mas a tia Conceição me ajuda a lembrar das coisas boas da mamãe. Ela disse que a mamãe está sempre comigo, no meu coração. E como você se sente tendo a tia Conceição morando aqui? Me sinto feliz e protegida. É como ter uma família completa de novo, mas diferente de antes. Diferente como? Beatriz pensou por um momento, com a seriedade que às vezes surpreendia os adultos. Antes, quando a mamãe estava aqui, eu era apenas criança. Agora, depois de ficar triste por tanto tempo, eu sei que posso ficar triste e depois feliz de novo. A tia Conceição me ensinou isso. Clara sentiu um nó na garganta. A sabedoria de sua neta a estava ensinando sobre aceitação e crescimento. Na quinta-feira, Clara teve uma conversa similar com Roberto. Roberto, seja honesto comigo. Você está apaixonado por Conceição? Roberto, que estava lavando louça na cozinha, parou e pensou cuidadosamente. Clara, estou aprendendo a amar de novo. Não da mesma forma que amei Mariana, mas de uma forma nova e diferente. E isso não o faz se sentir culpado? Todos os dias. Mas depois, vejo Beatriz rindo e lembro que Mariana gostaria que fôssemos felizes. Ela nunca nos perdoaria
se permanecêssemos tristes para sempre? E se Conceição decidir ir embora um dia? Então lidaremos com isso quando acontecer. Mas não posso basear nossas decisões de hoje no medo do que pode ou não acontecer amanhã. Clara assentiu, reconhecendo a sabedoria nas palavras de Roberto. Na sexta-feira à noite, Clara pediu para falar com todos reunidos na sala. Passei esta semana observando e pensando muito, começou ela, e preciso admitir que estava errada. Roberto e Conceição trocaram olhares surpresos. Estava errada ao pensar que proteger a memória de Mariana significava manter esta casa triste e sem vida. Mariana era uma pessoa alegre, cheia de vida. Ela gostaria de ver Beatriz rindo e crescendo em um ambiente cheio de amor. Beatriz se aproximou da avó e subiu em seu colo. Conceição, continuou Clara, você não está substituindo minha filha. Está honrando-a ao cuidar da filha dela com tanto carinho. E Roberto, você não está traindo Mariana ao permitir que o amor entre novamente em sua vida. Roberto sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Clara, deixe-me terminar. Vocês criaram algo bonito aqui. Uma família que nasceu da dor, mas que escolheu a alegria. Uma família que honra o passado enquanto constrói o futuro. Como avó de Beatriz, eu aprovo. Isso significa que a vovó pode vir nos visitar mais vezes? Perguntou Beatriz esperançosamente. Significa que a vovó pode até considerar se mudar para mais perto, se vocês não se importarem com uma vizinha intrometida, respondeu Clara com um sorriso. A alegria na sala era palpável. Roberto se levantou e abraçou Clara. Obrigado por entender. Obrigado por nos dar sua bênção. Obrigado por cuidar tão bem da minha neta. E Conceição, Clara se virou para ela. Obrigada por trazer minha família de volta à vida. Conceição limpou as lágrimas dos olhos. Obrigada por me aceitar como parte dela. Naquela noite, depois que Beatriz foi para a cama e Clara se retirou para o quarto de hóspedes, Roberto e Conceição se sentaram no sofá da sala, processando os eventos da semana. Não achei que seria tão fácil convencer Clara, admitiu Roberto. Não foi fácil, respondeu Conceição. Ela só conseguiu ver além de seu próprio medo, porque tem muito amor por Beatriz. E porque você soube falar com ela de mãe para mãe. Conceição se aconchegou mais perto de Roberto no sofá. Roberto, preciso te dizer uma coisa que tenho pensado muito ultimamente. O que é? Eu te amo. Amo você e amo Beatriz. Não como substitutos para minha família perdida, mas como minha nova família. Minha família escolhida. Roberto virou-se para encará-la, vendo a sinceridade e vulnerabilidade em seus olhos. Eu também te amo, Conceição. Levei muito tempo para conseguir admitir isso, até para mim mesmo. Mas amo você pelo que você é, pelo que trouxe para nossas vidas, pelo futuro que podemos construir juntos. Eles se beijaram pela primeira vez, um beijo suave carregado de esperança e promessas de futuro. Quando se separaram, Roberto sorriu. Acho que Mariana aprovaria. Tenho certeza de que sim, concordou Conceição. Ela queria que vocês fossem felizes. Nos meses que se seguiram, a família Silva Santos, como Beatriz insistiu em chamá-los, floresceu de formas que nenhum deles havia imaginado. Clara se mudou para uma casa a 3 quarteirões de distância, tornando-se uma presença constante e amorosa na vida de Beatriz. Roberto e Conceição se casaram em uma cerimônia simples no jardim da casa, com Beatriz como daminha e Clara como uma das testemunhas. A festa foi pequena, mas cheia de alegria, com muitas das crianças da vizinhança que haviam se tornado amigas de Beatriz. Conceição conseguiu recuperar sua licença para ensinar e abriu uma pequena escola de música em casa, onde ensinava piano para crianças da região. Roberto se envolveu mais na comunidade, usando sua experiência como promotor para ajudar famílias em situações difíceis. Beatriz se tornou uma menina confiante e alegre, que falava abertamente sobre sua mãe biológica e sua mãe do coração, como chamava Conceição. Ela tocava piano com habilidade crescente e frequentemente organizava pequenos concertos na sala para a família e amigos. 2 anos depois do casamento, a família recebeu uma surpresa. Conceição estava grávida.
A notícia foi recebida com lágrimas de alegria, especialmente por Beatriz, que estava ansiosa para ser irmã mais velha. "É um menino ou uma menina?" perguntou Beatriz, tocando delicadamente a barriga ainda pequena de Conceição. "Ainda é muito cedo para saber", respondeu Conceição. "Mas independente do que for, vai ter muita sorte de ter você como irmã mais velha. Vou ensinar tudo o que sei. Como pular corda, como tocar piano, como fazer biscoitos." Roberto observava a cena com o coração cheio de gratidão. Sua vida havia tomado um rumo que ele jamais teria imaginado, mas que se revelara mais belo do que qualquer plano que pudesse ter feito. Durante a gravidez, houve momentos de ansiedade. Roberto se preocupava se seria capaz de amar outro filho da mesma forma que amava Beatriz. Conceição se preocupava se seria uma boa mãe biológica, tendo tido apenas a experiência de ser mãe por adoção emocional. Beatriz, por sua vez, não demonstrava nenhuma preocupação. Falava com a barriga da mãe todos os dias, contando sobre seu dia na escola, cantando músicas, prometendo ser a melhor irmã mais velha do mundo. Baby. Ela havia decidido chamar o bebê antes de saberem o sexo. A mamãe Mariana está no céu, cuidando de você também. Ela vai te proteger como protege a mim. As palavras de Beatriz frequentemente deixavam os adultos emocionados. Sua capacidade de integrar todas as formas de amor em sua vida era uma lição constante para Roberto e Conceição. Quando finalmente souberam que seria um menino, Beatriz ficou extasiada. "Posso escolher o nome?" perguntou ela. "Que nome você escolheria?" perguntou Roberto. "Gabriel, porque os anjos se chamam Gabriel e ele vai ser nosso anjinho." Roberto e Conceição se entreolharam e sorriram. Gabriel era um nome perfeito. O pequeno Gabriel nasceu em uma manhã ensolarada de primavera, sendo recebido por uma família ansiosa e amorosa. Beatriz, agora com 10 anos, se mostrou uma irmã dedicada desde o primeiro momento. "Ele é perfeito", disse ela, segurando cuidadosamente o irmão nos braços. "Olha como ele me olha. Já me reconhece como irmã." Clara, que havia se tornado uma avó presente e participativa, cuidava de Beatriz, enquanto Roberto e Conceição se adaptavam à rotina com o recém-nascido. "Vocês sabem", disse ela um dia, enquanto observava toda a família reunida na sala, "que esta casa tem a energia mais bonita que já senti. É como se o amor fosse uma presença física aqui." "É porque é uma casa construída com amor consciente", respondeu Conceição. "Todos aqui escolheram estar aqui. Escolheram amar e ser amados." Gabriel cresceu em um ambiente rico em música, risadas e histórias. Desde pequeno, ouvia falar sobre a mamãe Mariana que estava no céu, sobre a vovó Clara que contava as melhores histórias, sobre a irmã Beatriz que sabia fazer tudo. Quando Gabriel completou 2 anos, a família organizou uma grande festa no jardim. Era outono, e as folhas douradas criavam um cenário perfeito para a celebração. Durante a festa, Roberto se encontrou observando sua família da mesma janela, onde, anos antes, havia visto Conceição ensinando Beatriz a pular corda pela primeira vez. Agora via Beatriz, aos 12 anos, ensinando outras crianças a tocar piano no quintal. Gabriel corria entre os convidados com a energia típica de uma criança de 2 anos. Conceição coordenava tudo com a mesma graça natural de sempre. Clara estava sentada em uma cadeira de jardim, contando histórias para um grupo de crianças fascinadas. "Em que está pensando?" perguntou Conceição, aproximando-se dele com 2 copos de refrigerante. "Estou pensando em como a vida pode nos surpreender", respondeu Roberto, aceitando o copo. "Anos atrás, eu estava determinado a proteger Beatriz e a mim mesmo de qualquer possibilidade de dor adicional. E agora? E agora? Agora entendo que não podemos nos proteger da dor sem também nos proteger da alegria, e que às vezes as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de mudanças que nos assustam." Conceição sorriu e se aconchegou ao lado de Roberto. "Sabe o que mais me impressiona? Como cada pessoa nesta família encontrou uma forma de honrar o passado enquanto abraça o presente." "O que você quer dizer?" "Beatriz fala da mãe biológica com carinho, mas não vive presa a essa memória. Você mantém o amor por Mariana no coração,
mas também se permite amar novamente. Clara honra a memória da filha, ajudando a neta a crescer feliz. E eu honro minha Sofia, sendo a melhor mãe que posso ser para Beatriz e Gabriel. Roberto assentiu, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. É como se tivéssemos descoberto que o amor não é um recurso limitado. Quanto mais amor damos, mais temos para dar. Exatamente. Eles ficaram ali por alguns minutos, observando suas famílias e refletindo sobre a jornada que os havia levado até aquele momento. Roberto, disse Conceição suavemente, você se arrepende de alguma coisa? Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. Me arrependo de ter resistido tanto à felicidade no início. Me arrependo de quase ter perdido a oportunidade de ter você e toda esta alegria em nossas vidas por causa do medo. E eu me arrependo de não ter sido completamente honesta com você desde o início sobre minha própria perda. Mas talvez precisássemos passar por todas essas fases para chegar onde estamos hoje. Talvez. Às vezes acho que tudo aconteceu exatamente como deveria acontecer. Naquele momento, Gabriel veio correndo em direção a eles, os bracinhos estendidos pedindo colo. Roberto o pegou no ar e o ergueu alto, arrancando gargalhadas do menino. Papai! Gritou Gabriel alegremente. Sim, meu campeão. Amo você. Eu também te amo, filho. Beatriz se aproximou do grupo, suada de tanto brincar. Posso tocar uma música especial para terminar a festa? Perguntou ela. Claro, meu amor. Que música? Uma que compus para nossa família. Chama-se Casa Cheia de Amor. Roberto e Conceição trocaram olhares emocionados. Beatriz havia composto uma música sobre eles. Todos os convidados se reuniram na sala para ouvir Beatriz tocar. A música era simples, mas profundamente tocante. Falava sobre famílias que se formam não apenas pelo sangue, mas pela escolha. Sobre casas que se enchem de vida quando as pessoas se permitem amar. Sobre como o amor cresce quando é compartilhado. Quando Beatriz terminou de tocar, não havia um olho seco na sala. Roberto se levantou e a abraçou forte. Obrigado, Beatriz, por nos ensinar sobre amor, sobre família, sobre perdão. Obrigada por me deixar fazer parte desta família maravilhosa, respondeu ela, abraçando também Conceição e Gabriel. Clara se aproximou do grupo e os envolveu em um abraço coletivo. Vocês são a prova de que as melhores famílias são aquelas que escolhem estar juntas todos os dias. Mais tarde naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e as crianças estavam dormindo, Roberto e Conceição se sentaram na varanda para relaxar. Conceição, disse Roberto, preciso te fazer uma pergunta. Que pergunta? Você acha que fizemos as escolhas certas? Você acha que nossa família é o que Mariana e Sofia gostariam que fosse? Conceição pensou por um longo momento antes de responder. Roberto, acho que nossas primeiras famílias nos prepararam para esta. O amor que Mariana te ensinou te tornou capaz de amar novamente. O amor que Sofia me ensinou me tornou capaz de ser mãe novamente. Elas não foram perdidas. Elas foram transformadas em algo maior. Como assim? Mariana vive em cada gesto carinhoso que você tem com as crianças, em cada música que Beatriz toca, em cada biscoito que fazemos juntos. Sofia vive em cada criança que ensino a tocar piano, em cada colo que dou em Gabriel, em cada conselho que dou para Beatriz. Roberto sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Elas se tornaram parte de quem somos como família. Exatamente. Não as perdemos. Elas nos guiaram até aqui. Roberto pegou a mão de Conceição e a trouxe aos lábios para beijá-la suavemente. Eu te amo, Conceição. Amo nossa família, nossa vida, nosso futuro. Eu também te amo, Roberto. E sabe o que mais? O quê? Acho que nossas aventuras como família estão apenas começando. Eles ficaram ali na varanda, de mãos dadas, olhando para o jardim onde tudo havia começado com uma simples corda de pular. O jardim onde duas pessoas feridas pela perda haviam encontrado uma forma de amar novamente. O jardim onde uma menina silenciosa havia reencontrado sua voz e sua alegria.
Era o mesmo jardim, mas agora era também completamente diferente. Era um jardim onde crianças brincavam, onde famílias se reuniam, onde o amor crescia em todas as estações. E Roberto soube, com absoluta certeza, que aquela era exatamente a vida que estava destinado a viver. Uma vida construída sobre os alicerces do passado, mas voltada para as possibilidades do futuro. Uma vida onde o amor não substituía o amor, mas se somava a ele, criando algo maior e mais belo do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Conceição havia feito algo inesperado, sim. Ela havia ensinado a uma família ferida que era possível amar novamente, sem esquecer quem amaram antes. Havia mostrado que família é muito mais do que sangue. É escolha diária, é presença constante, é amor em ação. E aquela noite, sob as estrelas que brilhavam sobre sua casa cheia de vida, Roberto e Conceição sabiam que haviam encontrado não apenas um novo amor, mas uma nova forma de viver. Uma forma que honrava o passado enquanto abraçava o presente e se abria com confiança para o futuro. Fim da história. E agora, querido ouvinte, o que achou desta história de recomeços e segundas chances? Você acredita que Roberto tomou a decisão certa ao abrir seu coração para Conceição? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que vocês pensam sobre essas jornadas de amor e superação. Não esqueça de deixar seu like se a história tocou seu coração. E, principalmente, se inscreva no canal para não perder outras histórias emocionantes que temos preparado para você.